Hello there! É muito bom ter você por aqui. Portanto, seja bem-vindo ao WordyCast, o podcast que te ensina inglês útil e sofisticado. No episódio de hoje, vamos aprender um phrasal verb, ou como eu prefiro chamar, o nosso bom e velho verbo frasal. A forma que vamos aprender hoje é to dwell on something. E aí eu te pergunto, está você dwelling on something? E se você não entende o que eu estou te perguntando, pode ficar tranquilo, pois até o final desse episódio você vai saber usar essa expressão até de trás para frente. E a segunda forma do episódio de hoje é to go cold turkey. E nós vamos entrar nessa expressão dentro em breve. Então, sem mais delongas, vamos lá. To dwell on something significa, de maneira simples, pensar ou falar a respeito de algo por muito tempo. Pensar ou falar a respeito de algo por muito tempo. E a primeira coisa que talvez venha à nossa mente é aquele velho ditado que nós não devemos ficar pensando nos erros do passado. Do not dwell on your past mistakes. E, de fato, a expressão to dwell on something pode ser perfeitamente usada nesse contexto, de não ficar pensando nos erros do passado. Mas isso não é tudo, essa expressão pode ser usada em vários outros contextos. Para a gente entender essa expressão bem e fechar com chave de ouro, vamos criar uma situação hipotética e ilustrar o uso dessa expressão. E os personagens que vão nos ajudar a entender isso melhor são o Francis e o Derek. E esses dois, caso você não saiba, são grandes amigos que trabalham juntos. Em um certo dia, o nosso amigo Francis está fazendo um intervalo e está mexendo no celular, quando o Derek chega nele e diz o seguinte: Hey, 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 look at you! Checking some honeys, huh? Wait a second, that's Janice. Please tell me you're over her. Aqui nós já tivemos uma pequena surpresa. O nosso amigo Derek, quando chegou perto do Francis, achou que o Francis estava olhando algumas mulheres num aplicativo de encontro ou talvez nas redes sociais. Mas, para a surpresa de Derek, Francis estava olhando fotos da Janice. E ele diz: por favor, me diga que você já superou ela. Caso você não saiba, a Janice é a ex-namorada do Francis. Eles já terminaram há 10 meses atrás. Vamos ver o que o Francis responde pro Derek. To be over her? How could I ever be over the woman I love? E pela resposta do Francis ficou claro que ele ainda não superou a Janice. Ele disse: como eu poderia algum dia superar a mulher que eu amo? E diante dessa situação, o nosso amigo Derek faz uma proposta para o Francis. Ele diz mais ou menos assim: You see, I'm not one of soft heart, but you're my man. And I can't stand seeing you like this. Truth is, you keep dwelling on this and it's gonna drag you all the way down. What do you say we go grab a couple of beers later on and we settle this matter? Aqui então o Derek diz que ele não tem um coração mole, mas ele não pode aguentar ver o amigo dele numa situação como essa. E daí ele disse: Truth is, you keep dwelling on this and it's gonna drag you all the way down. A verdade é que, se você continuar pensando nisso, ou seja, no término com a Janice, isso vai te levar para o fundo do poço. E esse é um exemplo perfeito de como usar a expressão to dwell on something. Para terminar a sua frase, o Derek chamou então o Francis para tomar umas cervejas mais tarde e resolver esse assunto de uma vez por todas.
Será que o Francis vai aceitar o convite do Derek? Isso nós jamais saberemos. O que nós sabemos é como usar a expressão to dwell on something, e quanto a isso, não há dúvidas. A segunda e última expressão do episódio de hoje é to go cold turkey, e significa, em termos simples, parar abruptamente com algo. É comum entre as expressões que a tradução literal dos termos usados não faça muito sentido, e com a expressão to go cold turkey não é diferente. Turkey é Peru, e se você fosse traduzir to go cold turkey, a tradução literal seria ir Peru frio, e com certeza isso não faz o menor sentido. Mas agora nós sabemos que to go cold turkey significa parar abruptamente com algo. E geralmente se usa essa forma quando alguém quer se referir ao abandono de um hábito ou de um vício. Por exemplo, to go cold turkey on drinking. Ou seja, parar abruptamente ou parar de vez de beber. Isto é, bebidas alcoólicas. Como não poderia ser diferente, eu apresento um cenário ilustrando o uso da expressão to go cold turkey. Esse é um breve capítulo da história de duas primas, Madeline and Rebecca, ou Becky. A Rebecca tem uma história de superação muito inspiradora. Ela era viciada em guloseimas, ou qualquer tipo de doce em geral. Não levou muito tempo até que esse costume ou vício que ela tinha começasse a afetar a sua saúde. Mas com muita dedicação e esforço, ela conseguiu superar isso. Vejamos o que acontece quando Rebecca recebe uma ligação inesperada. Hello? Madeline, is that you? Why do you sound so weird? What happened? I can't take it anymore, Becky. Take what? What's going on? Pelo que nós vimos até aqui, a Madeline ligou para a Rebecca, com certeza perturbada com alguma coisa, pois a voz dela estava estranha, como a própria Rebecca percebeu, e a Rebecca perguntou o que estava acontecendo. Vamos ver qual é a resposta de Madeline. This craving for sweets, it just won't go. I can't stop eating. I'm gaining weight too fast. I can barely walk around the house before I lose breath. I got to see a doctor or just go cold turkey. I'm lost. How did you make it? E finalmente nós descobrimos o que estava acontecendo com a Madeline. Ela não conseguia controlar o desejo de comer doces e ela estava prejudicando a sua saúde a ponto que ela mal conseguia caminhar em volta da sua casa sem perder o fôlego. Então ela disse que ela ou precisava ver um doutor, I got to see a doctor, or just go cold turkey, ou simplesmente parar de vez com os doces. E daí ela pergunta para a Rebecca, how did you make it? Como foi que a Rebecca conseguiu vencer esse hábito que ela tinha no passado. A fórmula secreta da Rebecca continua sendo um segredo para nós, mas a expressão to go cold turkey não é segredo nenhum. Esse é o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, and I have spoken.